Oi, pessoal, já iniciamos nossa transmissão pelo YouTube e a Câmara Técnica está oficialmente iniciada. Passo a palavra aí para os membros efetivos. Zé, está contigo. Bom dia a todos e todas, membros da Câmara, pessoal que está acompanhando pelo YouTube. Simone, tu pode colocar o link do YouTube aqui no chat? Vou repassar aqui também no Zap aqui do pessoal que está interessado em participar. Bom, gente, iniciando aqui nossa 23ª reunião da Câmara Técnica de Planejamento, dando continuidade, né, ao debate principalmente sobre regulamentação dos instrumentos urbanísticos. Vou já compartilhar aqui uma apresentação de slides para orientar nossa conversa hoje. Deixa eu colocar aqui para apresentar. Certo. Simone colocou no link aí, no chat, o link da apresentação no YouTube. Simone, eu fui compartilhar aqui e apareceu uma mensagem, host disable participant screen sharing. Acho que é como se tivesse desabilitado a função de compartilhar a tela. Será que Simone viu? Eu também nem posso compartilhar, Zé, estou barrada também. Deu a mesma mensagem Pois é, aí, só um instantinho, que como eu acho que eu estou com umas 50 telas abertas, deu uma travada aqui, eu não conseguia voltar para a tela. Só um instante. Tá certo, Simone. Então, só mais uns minutinhos aí para começar a transmissão. Pronto, Zé, liberado. Joia. Pronto, chegou aí o visual de todos. Ainda não, Zé. Tá chegando. Está como se estivesse carregando a tela, Zé. Carregando. Certo. Agora apareceu para mim. Então, vamos lá. Bom, então é isso, gente. Nossa 23ª reunião. Tivemos a última dia 23 de setembro, né? Nossa pauta de hoje, né? Como de costume, iniciando pela aprovação da ata da reunião anterior.
Depois temos aí o debate sobre a regulamentação dos instrumentos da outorga e da TDC, que é o tema principal, né? Mas já trazendo também, iniciando também o debate sobre a regulamentação de outros instrumentos, que são o parcelamento, edificação e utilização compulsória, o IPTU progressivo, desapropriação, sanção e, né, o estudo de impacto de vizinhança. A gente, no final, tem a parte de informes, depois também temos aí a parte dos indicativos aí de encaminhamentos para a próxima reunião. Com relação à ata, alguém encaminhou aí alguma solicitação de complementação, de correção, ou podemos dar a ata como considerada aprovada? Zé, Oi? por e-mail não chegou nenhuma solicitação, não. Não Certo. sei se aqui alguém vai querer fazer na reunião. Então, alguém teria alguma colocação? Se alguém levantar a mãozinha aí, então a gente dá por aprovada, né? Isso. Então, vou já passar aqui para o próximo tema. Questão daí da regulamentação dos instrumentos da outorga onerosa do direito de construir e da transferência do direito de construir. Recapitulando, né, na reunião anterior, a gente conversou, né, sobre os dois instrumentos e falamos aí da questão da convocação da audiência pública, e também da disponibilização das minutas, né, dos projetos de lei dos dois instrumentos. Na reunião anterior, a gente tinha passado a programação de datas, que terminou aí tendo um atraso aí de uma semana, com relação às datas que a gente tinha programado. Precisou se resolver aí algumas questões técnicas aí com relação à convocação. Mas a convocação saiu no último sábado, no Diário Oficial, dia 9 de outubro, o aviso da audiência, e já estão disponíveis aí no site do Conselho da Cidade, dos projetos de lei. Também, né, a parte de inscrição, a parte da agenda da audiência, que vai ser realizado dia 25, né, de outubro, é uma segunda-feira, na parte da tarde. Tá aberto também aí a parte de consulta pública, com o recebimento das contribuições, né, pela Secretaria Executiva do Conselho da Cidade. E também a gente está para disponibilizar também no site do Conselho a questão do recebimento dessas contribuições via formulário eletrônico. A gente tem esse período, né, aberto de contribuições desde o sábado, do dia 9, e aí fica aí um mês disponível aí para manifestações públicas, né? Até 7 de novembro. A gente tem aí um período de alguns dias para fazer uma sistematização dessas contribuições. E aí a gente já teria uma reunião, uma nova reunião da CT, também aí uma defasagem de uma semana, né, do calendário que a gente tinha passado na última reunião, mas mantendo aí para o começo de novembro e a perspectiva da gente encaminhar esse material, né, o relatório da Câmara Técnica sobre a regulamentação dos instrumentos, para a plenária do Conselho, por volta aí da última semana de novembro. Não sei se todos devem ter recebido, né, um e-mail da Secretaria Executiva com as informações sobre
a inscrição da audiência, né? Aproveitando aqui para divulgar também. Então, no site do Conselho da Cidade está disponível aí esse formuláriozinho para fazer a inscrição. Tem uma questão técnica aí de limitação da sala online no ambiente aí do Zoom Meeting de 100 participantes. E aí tem essa questão, né, de 10 vagas serem da equipe técnica e uma limitação de 90 inscritos. Na inscrição, há um certo privilégio para os membros do Conselho da Cidade, né, de poderem fazer a inscrição automática dos membros titulares, né, só confirmando. Aquele titular que não puder participar, ele tem uma opçãozinha de dizer que não vai, e aí ser notificado o suplente, né, e aí a gente preenche, principalmente com as vagas dos conselheiros, né, e o restante com o público em geral, né. Tem os demais, né, que não conseguirem inscrição pela plataforma, vão poder assistir a transmissão via YouTube, no novo canal, né, do Conselho da Cidade, que Simone mencionou, que foi criado. Aí, depois de preenchido esse pequeno formulário aí, né, de inscrição, a gente tem aí a previsão de como vai funcionar a audiência, né, com a abertura às 14 horas, né, com os esclarecimentos aí de como vai funcionar a audiência em formato online. A partir das 2h15, a gente tem um momento da apresentação das propostas, dos projetos de lei, né, também fala institucional aí de abertura, em torno de 30 minutos, né, e depois a gente tem mais um espaço de 30 minutos com fala dos representantes dos segmentos componentes do Conselho. Aí depois era um indicativo também da gente tirar aqui nessa reunião quem seriam esses representantes. De partida, eu entendo que podem ser os mesmos representantes aqui dos segmentos na Câmara Técnica, podem ter esse espaço de fala de 10 minutos por cada segmento, né, a respeito das minutas da proposta. Em seguida, a gente tem um momento de inscrição e fala dos demais participantes da audiência. A gente tem a expectativa de abrir um espaço de 10 a 15 inscritos, com falas de até 3 minutos. Isso deve durar em torno de 1 hora. Às 4h15, a gente tem um espaço aí para respostas e comentários, né, dos representantes dos segmentos e falas, encerramento. E às 5 horas, previsão aí do encerramento da audiência. Conteúdo das minutas já está disponível, né, no site do Conselho, no site do Plano Diretor, e aí também a questão do formulário eletrônico para manifestações aí públicas aí. Dessa forma aí, o eletrônico deve facilitar um pouco aí o trabalho da sistematização das contribuições. Ainda na página do Conselho tem um link, né, para acessar os projetos de lei. E aí, mais ou menos, a forma de como vai funcionar a questão do formulário eletrônico, né, para cada item, para cada artigo, parágrafo, inciso da minuta. Logo abaixo tem um campo, né, quem preencher o formulário pode fazer a sua proposta, o seu comentário relativo àquele ponto específico. Inclusive, colocando aí a sua sugestão de redação, né, para o dispositivo. Vai ter mais ou menos aí esse formato. Com relação ao conteúdo das minutas, é importante destacar que a gente tem uma parte que já está
estabelecida no plano diretor, né? Que já é um conteúdo definido, que aí não cabe assim tanto o debate ou proposições em cima desse conteúdo, né? Que é um conteúdo que na minuta está praticamente repetido, né? Mas que já está definido. A gente consegue concentrar o debate principalmente naqueles pontos que a lei específica acrescenta, né, com relação a essa regulamentação. Isso também nos os dois instrumentos, né, tanto a outorga quanto com relação à TDC. E aí, comparativamente, a gente vê que a proposta da lei de TDC, né, a lei específica, ela traz bem mais conteúdo adicional com relação ao próprio conteúdo que já foi estabelecido no plano diretor. Bom, gente, isso aí é rapidamente, né, a questão do encaminhamento do debate sobre essa regulamentação dos dois instrumentos, né, para essa etapa de realização da audiência. Não sei se alguém já teve tempo, né, de dar uma lida, já tem alguma consideração com relação às minutas e queira já debater algum ponto específico do conteúdo. A gente pode ter um espaço já aqui, né, para conversar um pouco. Sandro levantou a mão, Zé. Oi? Sandro levantou a mão. Opa, Sandro. Pode falar aí. Alô, estou escutando? Então, sim. Opa, Zé. Bom dia a todas e a todos. Eu já dei uma lida na minuta, né? Basicamente, está tudo dentro daquilo que a gente viu na última reunião da Câmara Técnica, certo? Mas eu fiz aqui alguns pontos, certo? Eu acho que o principal, Mariana havia inclusive comentado na reunião passada sobre a obrigatoriedade da utilização conjunta da outorga onerosa com a transferência do direito de construir, certo? E aí foram apresentadas algumas condições, certo? Lá no artigo 3, que também isso se repete lá na minuta da transferência do direito de construir no artigo 14, certo? Que era as condições para a obrigatoriedade da aplicação conjunta dos dois instrumentos. E foi criado lá num dos itens que só seria obrigatório quando houvesse um estoque mínimo de metros quadrados, né, de certidões de transferência de direito de construir. E Mariana levantou a questão do número de titulares dessa certidão. E é uma coisa que a gente vinha acompanhando com um certo receio de que, com essa obrigatoriedade, se crie uma reserva de mercado, um monopólio dos detentores dessas certidões, certo? E de que isso possa inviabilizar alguns empreendimentos, né? Porque uma vez que existe a obrigatoriedade da compra de certidões de particulares, e essas certidões, em algum momento, podem ficar limitadas, pode haver uma monopolização, uma cartelização desses detentores dessas certidões. Então, a importância de que seja colocado esse item, de que dentro desses 50 mil metros quadrados tenham um mínimo de diversidade de titularidades, né? Foi cogitado algo em torno de 5 a 10 titularidades. Eu acho que quanto mais, menos risco vai haver dessa monopolização, dessa cartelização, certo? Então, eu acho que é importante, Mariana, Zé, a gente acrescentar já na minuta, não esperar isso nem para as contribuições, acrescentar já na minuta esse item de diversidade das titularidades, para a gente não correr esse risco. A gente já fez várias simulações, já fez várias planilhas com diversas situações de outorga nos diversos setores,
com os diversos fatores e também fez várias simulações com as certidões, simulando preços diferentes, condições, quando elas vêm dos IPAVs, quando elas vêm dos IEPs, certo? Em que valor elas vêm, como seria essa composição de custo. E, assim, é um limiar muito tênue, certo? Entre a viabilidade ou não de alguns empreendimentos, dependendo desse custo. E, como eu ressaltei antes, sendo obrigatório a compra de um privado, esse risco é muito grande, certo? Então, a gente, diluindo essas titularidades, a gente mitiga esse risco, certo? Então, seria importante acrescentar o item com essa questão. E a outra é questão de habite parcial, certo? Com a profusão de empreendimentos de uso misto, certo? Alguns empreendimentos a gente prevê de que a parte comercial, certo, construída em separada, ela possa ser entregue antes, certo? E geralmente a proporção de área construída dessa parte comercial é pequena, certo? Frente ao volume total da construção. Então, possibilitar essas entregas parciais, o habite parcial, sem a necessidade de quitação do valor total da outorga onerosa, certo? Imagina que a outorga vai ser dividida em 4 parcelas, 10% na licença de construção e 3 parcelas anuais. Se no primeiro ano eu entrego a parte comercial do meu empreendimento, que já vai estar gerando receita, já vai estar gerando tributação, emprego, renda, já vai estar funcionando ali, melhorando a qualidade do espaço, certo? E essa área construída comercial corresponde a 1/3 da minha área construída. Se nesse primeiro ano eu já paguei 1/3 do valor da outorga, nada mais natural do que eu possa liberar parcialmente esse meu habite, certo? Esse é um exemplo que a gente identificou de habite parcial e que, com o pagamento parcial, essa proporção possa ser liberada. Outra questão é a desistência, certo? Às vezes a gente está aqui simulando alguns empreendimentos e corredores que têm um potencial mais elevado, em terrenos maiores, certo? E a gente está falando de uma monta muito grande, certo? E a gente sabe que no mercado ninguém está imune a problemas, certo? Então imagina que uma construtora está com a licença, certo? Está com praticamente quitada a sua outorga onerosa e de repente, por algum problema de contrato com o dono do terreno, com algum problema mercadológico, com alguma coisa, ela desiste desse empreendimento. Eu não acho justo que a outorga, que não é um imposto, ela não é uma tributação, ela é um instrumento vinculado a potencial adicional. Se esse potencial não seja realizado, certo? Existe alguma maneira disso ser transferido, certo? Eu sei que esse assunto já foi ventilado, mas eu acho que vale a pena a gente refletir mais um pouco sobre isso. Então, assim, tem outras coisas que são detalhes pontuais, mas, a princípio, esses 3 itens eu acho que mereceriam atenção. Joia, Sandro. Importante contribuição. Pessoal, eu compartilhei aqui a minuta. Não sei se deu para ver aí o item que Sandro se referiu com relação essa questão da relação dos 2 instrumentos, né? Do percentual obrigatório, para que a gente sempre tenha outorga e TDC funcionando conjuntamente, né? Sandro colocou a questão da gente acrescentar também, além do que a gente está chamando aí de piso mínimo, né, de TDC disponível para que ela passe a ser obrigatória, ele falou aí, né, Sandro, de acrescentar também um número mínimo de proprietários, é isso? Isso. Na reunião passada, Mariana até havia ventilado essa possibilidade. Eu imaginava até que isso já ia sair Está no parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 14. Do 14, isso da TDC, né? Porque da outorga eu não vi, não.
Isso. Pode ser que esteja faltando no da outorga, realmente. Mas está no artigo 14 da... Parágrafo E 2º do até, artigo 14. Deixa até eu compartilhar aqui de anotei novo. aqui. Acho que é esse, né, Mário? Chegou aí? Isso. É de ter pelo menos 5 certificados emitidos, né? Então, além do total de metros quadrados, tem também o número mínimo de certificados, né? Aí nesse artigo Mas aí 14. de titularidades diferentes, porque o que a gente viu em algumas cidades, Zé, é que existem bancas aí de advogados e arquitetos e pessoas do meio que se especializam nessas emissões de TDC, né? Isso cria um mercado, certo? Então, se a gente não tomar cuidado, isso pode virar um cartel e como eu não identifiquei em outros locais a obrigatoriedade do uso conjunto, assim, a gente está criando aqui uma novidade, né, na aplicação dos instrumentos, a gente tem que se blindar desse risco. Que se a gente torna obrigatória a compra de um particular, a gente não correr o risco de criar um mercado artificial e criar uma cartelização, certo? O cara que se especializa em emitir essas certidões, depois ele vai cobrar o preço que quiser, se só ele tem. Entendeu? Então, é importante de que essas titularidades aí sejam de proprietários distintos. A turma é criativa, com certeza vai ter alguém que vai botar esse nome de laranja, vai tentar burlar essa regra, mas a gente tem que se blindar. Ter aí pelo menos, eu acho que 5 é pouco, deveria ter pelo menos uns 10 proprietários diferentes para a gente se blindar desse risco de cartelização. Olha, Sandra. Isso era interessante. Depois Zé, Oi? oi, eu levantei a mão, não sei se eu posso falar agora. Nora, Vale, Norinha. oi, ó, né, é o seguinte, em relação a isso que Sandro colocou, eu fiquei preocupada porque se a gente já colocou a minuta, já está disponibilizada aí, publicizada, tanto da outorga como da TDC, para a audiência pública, e aí a gente alteraria essa minuta, porque pelo que eu entendi, Sandro quer que a gente já leve a minuta para a audiência pública já com esse ajuste, né, Sandro? Aí eu fiquei preocupada porque a gente Aí eu não sei o trâmite aí eu realmente não sei, Nora, se pode a gente fazer esse ajuste agora, mas a gente já ficar com isso aí no radar de que a gente precisa tomar cuidado com isso. eu até entendi o que você disse e acho importante a gente pensar nisso realmente. Mas, assim, eu fiquei preocupada o fato da gente já ter publicado, a minuta está aí no site do Conselho, está no site do Plano Diretor, disponibilizada para que todos possam contribuir até, né, novembro e também na audiência pública. Aí a gente já vai pegar a minuta e já vai alterar ela, eu não sei. Então, eu estou levantando a questão, eu realmente não sei qual é a melhor alternativa. Isso, Nora. Acho que o encaminhamento, Sandro, é realmente colocar essa proposta lá no item, né, no formulário eletrônico, para a gente fazer esse comparativo, né, do que surgiu a partir da disponibilização da minuta, que é que foi incorporado a partir desse debate público, né? E aí Sim, sim. depois na sistematização a gente pondera que se isso é do entendimento aí de ser acatado, né, de ser incorporado na minuta que a gente depois encaminha para o Conselho, né? Mas até a audiência, né, nesse processo que foi incorporado de proposta a partir de agora de fazer essa incorporação conjunta, né, de tudo que surgiu a partir de proposição, a partir do que foi disponibilizado no dia 9. A gente já poder fazer esse comparativo Então, depois. Zé, então entraria isso aí já como uma contribuição, né? Depois de publicizado, né? Ele Isso. entraria como uma contribuição e seria disponibilizado para discussão, já na audiência, né? Nesse debate público, né?
Isso, acho que se Sandro puder chegar, talvez até já com a proposta, né, de redação, tanto no formulário eletrônico como para a audiência, né? Acho que Não, vamos interessante para o colocar. A debate. gente, eu não formatei isso lá em termos de minuta, de item, não, mas a gente pode fazer. Eu posso pedir lá para o jurídico construir, ou eu mesmo. A gente faz, a gente já manda as nossas sugestões formatadas. Ótimo, joia. Você mencionou mais alguns pontos, né? Eu confesso que eu não Foi capturei. a questão do habitat espacial, né, por conta da proliferação do uso misto, certo? E assim, em alguns empreendimentos a gente pretende que a parte do uso misto comece a funcionar até antes do final da obra, em alguns casos isso é possível, certo? Assim, o habitat espacial é uma coisa que já existe. Então, se a gente puder criar alguma regra do habitat espacial vinculado ao pagamento da outorga proporcional, a essa área que está sendo liberada, eu acho que é uma forma de dinamizar, certo? A gente conseguir, o quanto antes, botar as coisas para funcionar. E a outra foi a questão da desistência, né? Assim, a gente sabe que existe desistência por milhões de motivos. E como a outorga, ela não é uma tributação, ela é um instrumento, certo? Então, eu acho que a gente deveria refletir um pouco mais sobre isso. A gente vai apresentar isso como contribuição e eu acho que a gente, desde já, deveria começar a refletir se esse tipo de penalização é um estímulo ou um desestímulo ao empreendedorismo. Não é? A gente não está falando de devolução, certo? Uma vez que entrou no fundo, está lá no fundo. O que a gente está falando é de creditação, certo? Então, você imagina uma construtora que está lá com o empreendimento, muitas vezes o empreendimento está licenciado, mas não está garantida a execução da obra porque existem regras aí de contrato entre permutantes, entre terrenistas, entre investidores, e que se de repente, daqui a 2, 3 anos, esses contratos caem, o cara perdeu aí, em alguns casos, boa quantia de dinheiro, certo? Então, eu acho assim que é um estímulo ao empreendedorismo a gente poder fazer essa transferência, não simplesmente penalizar e dizer que perdeu. A gente não está falando em devolução, viu, pessoal? A gente não está falando em devolução, está falando de creditação, uma vez que isso não é um tributo. Transfere isso para, desde que seja da mesma titularidade, da mesma empresa, alguma regra, mas a gente tentar construir essa possibilidade até como incentivo e estímulo ao empreendedorismo. Por essas duas questões, o habitat parcial e a transferência. Certo. Ok, pontos importantes aí. Alguém mais quer fazer alguma consideração sobre os projetos de lei, sobre as minutas? Estou vendo aí que temos presença boa aí dos conselheiros, né? Bruno, Manuela, professora Daniele, Vitor, Ronaldo. Mari, quer fazer algum comentário aí do que o Sandro falou? Não, o que eu ia fazer, você já esclareceu, Zé. Preocupada só com essa história da minuta, que realmente a gente não teria como modificar, né? A gente precisa liberar o material com antecedência para a audiência pública. Ia pedir a Sandro para fazer essas contribuições no formulário, para a gente ter isso documentado e conseguir fazer esse apanhado das contribuições para a minuta. Joia. É isso, Sandro. Zé, Oi, Nora. eu fiquei pensando aqui nessa questão do habite parcial. E se no caso do habite parcial, que eu acho interessante, né, já que foi uma etapa que foi cumprida, mas que já existe, né, essa possibilidade, mas se no caso do esse habite parcial houver também uma desistência ou algum problema aí no rito da evolução aí do empreendimento, eu acho que é uma coisa, não é que a gente não possa dar, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar para pensar nessas regras, nesses, né, pré-requisitos que a gente tem que colocar aí para ser dado esse habite espacial, né? Garantir os condicionantes para frente. Não sei se eu fui Isso. clara. Não, Nora, assim, Nora, só Oi. complementando, acho que não vejo problema nenhum se houver desistência, porque, como eu já falei, a outorga ela é referente a potencial construído,
Então, se aquele habite parcial é de uma área construída, do qual a outorga proporcional a ela já foi quitada, não há prejuízo urbanístico nenhum para a cidade, ao contrário, só há ganho, certo? Porque é área construída, que está dentro das regras urbanísticas, que tem seu potencial adicional plenamente quitado, então não há prejuízo nem urbanístico, nem financeiro, nem legal, nada. Eu não identifiquei nada que pudesse causar óbice à urbanidade ou aos cofres públicos ou ao fundo ao qual a outorga se destina, certo? E assim, como eu falei, se a gente está num momento de cidade que a gente quer dinamização em todos os aspectos, dinamização social, econômica, ambiental, certo? São regras que só estimulam, certo? A requalificação urbana, sem prejuízo nem urbanístico, nem financeiro, certo? Só vai ser liberado parcialmente o que tiver quitado, certo? Com suas obrigações relativas à outorga. Certo, Sandro. Importante aí. Então, como eu tinha falado, né, a gente vai ter os espaços aí de fala, né, dos conselheiros na audiência, imaginando aí 10 minutos de cada segmento para falar. Acho que Sandro já largou na frente aí, já tem uma série de considerações, pode abordar isso na audiência, né, trazer elementos com relação a isso no debate. Se tiver prescrição, já estamos inscritos. Eu acho que a gente pode tirar esse indicativo aqui na Câmara, né, de que os representantes dos segmentos representados aqui na Câmara Técnica podem ocupar aí os 10 minutos conjuntamente aí por ocasião da audiência. Até porque vem acompanhando, né, o debate, acho que são os mais apropriados aí dentre os membros do Conselho para poder se manifestar na audiência. Acho, alguém teria alguma restrição com relação a isso? A doutora Daniele falar como representante da academia, Vitor, né, e João José como representante dos segmentos populares, Ronaldo também. O que é que vocês acham aí em relação a essa proposta? Acho que todos concordaram, né? Eu acho interessante, porque eu acho que é o grupo que, de certa forma, vem amadurecendo o tema, né? A gente vem discutindo no âmbito da Câmara Técnica os prós, os contras, as experiências em outras cidades, né? Então, tem, de certa forma, uma propriedade para esclarecer ou para pontuar, para falar sobre o que está sendo levado, né, para a audiência. Eu achei a ideia boa, Zé. Joia, Nora. Então, vamos... alguém tem mais algum ponto com relação ao tópico TDC? A gente pode passar para os próximos pontos de pauta. Acho que ficou... José, só uma pequena observação, certo? Não que eu esteja com saudades, mas eu acho que a gente está num ponto de amadurecimento muito grande, né? Que a gente está discutindo aí 2 regulamentações de instrumentos importantíssimos e praticamente não existe mais nenhum ponto de conflito, né? Eu acho que a maioria agora a gente está tratando de ajustes finos, certo? Que nada muda o conceito do instrumento e nada muda os conceitos do plano diretor. É de parabenizar essa construção, no que pese nem todo mundo está plenamente atendido, nem todo mundo está plenamente contrariado, certo? Então, a gente está no momento de amadurecimento e a gente está discutindo 2 outorgas tão importantes, sem conflito e com ajustes pontuais, de se parabenizar a todos os conselheiros, a toda a condução do processo nesse momento, certo? Eu acho que a gente está amadurecendo. Joia, Sandro. Agradeço aí em nome aí da equipe. Eu tenho que aproveitar até, parafraseando aqui o filósofo jogador da Maravilha, né? Que falava que
não existe gol feio, né? Feio é não fazer gol. Acho que a gente tem a situação agora que não existe outorga errada, errado é não cobrar outorga, né? Não aplicar esses instrumentos. Lógico que a gente vai ter um processo aí de fazer algumas correções, né? Depois de implantado, né? É lógico que a gente já está com um projeto bem amadurecido, como você falou, com a possibilidade clara aí de aplicação, de implantação dos instrumentos, mas a gente sabe que na prática aparecem diversos aspectos que a gente vai ter a oportunidade a necessidade de ir corrigindo, né, de ir aperfeiçoando, mas é importante a gente passar para esse estágio, né, de debater com um instrumento rodando, implantado. E é isso, vamos dar seguimento aí para isso se efetivar aí no Recife. A gente tem essa visão muito clara também, né, da importância de equilibrar essa aplicação no sentido de salvaguardar aí os recursos, né, para a aplicação naquilo que o plano diretor orientou, né, de 70% dos recursos irem para financiar a produção de habitação de interesse social de regularização urbanística e fundiária de ZEIS, que isso é o norte, né, principal. Mas temos aí também o cuidado, né, a importância de forma alguma, estar travando o desenvolvimento imobiliário, né? A gente tem essa ideia clara aí também de equilibrar esses dois aspectos. Então é isso, pessoal. Acho que fica esse entendimento aí das contribuições que vierem a partir de agora serem levadas, né, para o debate público, né, a partir das minutas que foram disponibilizadas, a gente incorporando as propostas que surgirem a partir de agora sobre o projeto de lei que foi disponibilizado, para a gente fazer esse comparativo na sistematização e fazer o encaminhamento, né, com o que foi acatado e as devidas justificativas, né, do que também não for, para encaminhar o projeto para a próxima etapa, né, que é o plenário do Conselho. Dito isso, vou voltar aqui sim, a questão das falas, né, na audiência, né, dos representantes aí dos segmentos presentes aqui na Câmara Técnica, de ser espelhado lá na apresentação para a audiência, nos comentários. Dito isso, eu voltar aqui a compartilhar minha tela para a gente falar um pouco dos outros instrumentos, né, que a gente tem aí em vista para a regulamentação do PEUC, sucedâneos, né, e também do estudo de Pacto de Vizinhança. Deixa eu botar aqui de volta, tá? Chegou aí a visualização? Sim. Sim, Zé. Bom, gente, para além de outorga e TDC, né, temos uma lista de outros instrumentos previstos do plano diretor. A gente está nesse processo também de trazer o debate já em torno de novos instrumentos, né, com a perspectiva da gente regulamentar tudo aquilo que foi previsto no plano. Só recapitulando, né, a gente vem do plano de ordenamento territorial, né, que era aquele pacote que reunia a revisão do plano diretor, a revisão da lei de usucapião do solo, da lei de parcelamento e também a regulamentação de alguns instrumentos. O POT, né, o plano de ordenamento territorial, já trazia a perspectiva da regulamentação da outorga, da transferência e também do parcelamento da edificação e utilização compulsória, o IPTU progressivo e a desapropriação com títulos da dívida pública.
A gente destacou essa primeira parte aí de outorga e TTC, começando a partir dos dois, né? Mas a gente dá seguimento agora também na perspectiva de regulamentar os demais instrumentos. Naquele processo do POT, a gente já tinha realizado, né, a primeira parte do debate público a respeito do instrumento, né, da parcelamento da edificação e utilização compulsória e IPTU progressiva. Já no próprio site do plano diretor, né, tem os diagnósticos, a justificativa das propostas para esse conjunto de instrumentos, e o PEUC, né, já está nesse primeiro caderno de pré-minuta, foi lançado em abril de 2019, né, já tinha tido reuniões públicas sobre esse documento. E aí esse material está disponível no site do plano diretor, indico para leitura, né, para relembrar, né, para criar aí massa crítica com relação a esse conteúdo, para a gente vir trazer para o debate. A gente já tem, a partir dessa pré-minuta, né, já avançamos um pouco mais, já tem elementos, né, mais avançados para essa regulamentação, mas acho que a leitura desses documentos que já estão públicos é um bom ponto de partida para a gente iniciar o debate, né, com o que a gente já tem de novo com relação a esses instrumentos. Desculpe um slide aí, colado aí de outra apresentação, mas trazendo um pouco da perspectiva do que o plano diretor colocou como um dos seus principais eixos, né, de ação aí do desenvolvimento urbano da cidade, né, a questão da recuperação aí das nossas centralidades, principalmente resgatando a importância do nosso centro principal, histórico, né, tradicional. A gente vê o debate sobre o centro muito em foco, né, nesse momento, com abordagens aí da própria Frente Parlamentar do Centro, seminários trazendo aí esse tema da importância, né, do resgate do centro. A gente tem um parque edificado ocioso, né, com a possibilidade de ser dinamizado, de ser revitalizado, inclusive aí com perspectiva da regulamentação de uma lei específica de retrofit, né, para reabilitação desses edifícios históricos, né, que a gente tem no centro, em paralelo a essa necessidade, né, de resgatar esse parque edificado que está ocioso. Então, o plano diretor ele traz um conjunto de instrumentos que tem em relação à recuperação desses imóveis ociosos, né, para que seja cumprida a sua função social. A gente tem o próprio parcelamento da edificação, utilização compulsória, IPTU progressivo, a desapropriação com título da dívida pública. A gente tem ainda a própria viabilização desses imóveis a partir da aplicação de outro instrumento, que é o consórcio imobiliário, que a gente pode incluir nesse debate. A gente tem um instrumento da arrecadação por abandono, também previsto no plano diretor, e a própria regulamentação dos imóveis especiais de interesse social, né? Então, um pacote amplo que tem rebatimento sobre essa questão de redinamização de imóveis ociosos nessa importante área da cidade, que é o centro principal, né? E também nossas centralidades, nas demais zonas especiais de centralidade. Então, é um debate importante para a gente fazer. A gente já tem aí também um projeto de lei em estágio avançado para a gente começar a aplicar isso, né, dentro da estratégia maior, né, de revitalização do centro. O conceito do instrumento já está posto, né, naquela obrigação de que imóveis que estejam não edificados, subutilizados, né, ou não utilizados, né, que é aquela situação do imóvel edificado, mas fechado, né, sem utilização, ele receber a obrigação do parcelamento
edificação e utilização compulsória, né? Em caso de não cumprido, dentro dos prazos, né, indicados para dar uso da função social a esse imóvel, né, passa a incidir sobre o mesmo o IPTU progressivo, né, com a possibilidade da alíquota ser majorada até o limite de 15%, né, se ainda assim o proprietário não fizer uso, ele passa aí a sofrer a possibilidade de uma desapropriação. Para além da desapropriação prevista no Estatuto da Cidade, que é aquela com pagamento em títulos da dívida pública, a gente tem uma nova modalidade de desapropriação que está sendo pensada, que é a por asta pública, está prevista na minuta, uma vez que esse instrumento de desapropriação com títulos não está funcionando, né, uma vez que o Senado está com bloqueio, né, de emissão aí de títulos. E a gente tem outra possibilidade também de utilização desses imóveis, né, a partir da aplicação do consórcio imobiliário. A perspectiva aí de viabilizar a recuperação, né, e a utilização desse parque edificado. Com relação ao estudo de impacto de vizinhança, a gente já teve a possibilidade de debater muito esse instrumento aqui na Câmara Técnica, no próprio Conselho, né? A gente tinha chegado a debater o projeto de lei votado, uma vez que o plano diretor passou na frente, né, da publicação da lei específica do WAVE, a gente incorporou esse conteúdo na proposta da revisão da LUOS, o WAVE entrou para a LUOS, no caderno, né, que a gente chegou a disponibilizar, também está lá no site do plano diretor, dentro do caderno de propostas da Lei de Parcelamento e Uso e Ocupação do Solo, o WAVE está incluído aí, o conteúdo nela, mas a gente chegou ao entendimento de que o debate sobre a revisão da LUOS deve levar ainda um bom tempo, né? É muito conteúdo, a LUOS a gente deve levar pelo menos o próximo ano inteiro debatendo esse conteúdo aqui, e a gente entendeu que o WAVE já está maduro o suficiente para a gente regulamentar antes. Então, a gente, de novo, trouxe a proposta de separar o instrumento numa lei específica e ele ser debatido antes da LUOS. Acho que eu pulei uns dados aqui. Tá. O WAVE, né, tem sido um instrumento que tem sido muito demandado, né, pela sociedade civil, sua regulamentação. E todo o conteúdo que a gente tinha previsto no projeto de lei, a gente dá uma atualizada considerando o que saiu no plano diretor, e aí permanece na LUOS. Né? A proposta é que permaneça na LUOS a tabela de enquadramento de empreendimento de impacto, né? A definição do que é empreendimento de impacto vai vir na LUOS, mas todo o processo de aprovação, né, de conteúdo do WAVE, a questão de ter consulta e audiência pública, vir na lei específica do próprio instrumento. Né? Então, a gente destaca e traz para regulamentar antes esse instrumento, entendendo também que ele não é o único, a única figura, né, de causadora de incômodo, interferência e impacto urbanístico. A gente tem na LUOS, e aí uma das coisas que vai vir para o debate também, essas categorias, né, que a gente tinha de atividade potencialmente geradora de incômodo, que demandava para sua aprovação o memorial descritivo da atividade, a questão do uso de interferência no tráfego, que também demanda um relatório de impacto no tráfego, o próprio empreendimento de impacto, né, que para a sua aprovação demanda, né, um memorial justificativo de impacto. Essas três categorias de incomodidade, na nova LUOS, ela ganha uma nova roupagem, né, considerando todo o amadurecimento, né, desde da utilização desses instrumentos, né, entendendo, por exemplo, que uma parte do impacto hoje já é analisado na própria licenciamento ambiental, a questão dos interferências no tráfego. A gente tem uma visão mais moderna a partir dos polos geradores de viagem, que foi estudado no plano de mobilidade,
E os empreendimentos de impacto, né, passam a ter como instrumento de análise, né, de subsídio à análise, né, do conjunto de estudos, né, que o WAVE traz, né, mais ampliado do que o que a gente hoje vê como memorial justificativo. Aí, da mesma forma, né, já temos um conteúdo do WAVE nesse caderno aqui de propostas da LPWOS, né, e a gente indica, né, como uma leitura prévia para a gente depois trazer esse conteúdo revisado do instrumento para a sua regulamentação por lei específica. E a gente traz aí também nas próximas reuniões, uma vez que a gente, principalmente, superar, né, esse tema aí da outorga e TDC, mas a gente já começa a andar em paralelo também com os demais instrumentos. Pronto, isso é basicamente o que a gente tinha para trazer de PEUC, sucedâneos e EIVE. Alguém quiser fazer algum comentário com relação a essa parte agora? Ou a gente já pode também entrar na parte seguinte, né, de informes e encaminhamentos. Quem quiser fazer algum comentário aqui também sobre essa parte dos instrumentos do PEUC, do Estudo de Impacto de Vizinhança. Não, acho que não. Mari, quer dizer alguma coisa? Estou só? Bom. Não, Zezinho, você não está só. Obrigado, Jequinha. Porque às vezes bate uma solidão aqui nesses ambientes online. Estamos todos aqui, né? Então, pelo que entendi, está vista essa parte, né? A gente pode dar andamento. Queria aproveitar aí que Jéssica se manifestou para me salvar do vácuo. Não sei se todo mundo conhece, mas Jéssica é da equipe do Instituto. Tem colaborado muito aí no desenvolvimento desses instrumentos. É o nosso gerente de instrumentos no Instituto aí. Agradeço aí o apoio que ela sempre tem dado. Obrigada, Zé, também pela apresentação. Bota sua carinha aí para eu ver você aí também. Precisa não, Zé. Obrigada. Foi mal, Jaquinha. Tá certo. Então tá, gente. Posso continuar para a gente seguir a parte aqui de informes e encaminhamentos? Bom, com relação a informe, a gente traz aí, inicialmente, a questão é que foi solicitada na última reunião com relação a esclarecimentos sobre os impactos do projeto viário, né, da terceira perimetral, no entorno da ponte Iputinga-Monteiro. Solicitou esclarecimentos, né, inclusive a possibilidade desse tema ser tratado também no Conselho. A gente reuniu informações sobre o projeto para trazer. Tem pedido a Nora também para fazer dar um retorno, né, sobre essa questão do impacto sobre as famílias. Não sei se Ronaldo ou Vitor querem falar antes aí com relação, principalmente, ao ponto, né, que levantaram dessa solicitação, antes de Nora falar. Ronaldo levantou aí. Pode falar, Ronaldo. Pois é, não especificamente ao ponto, tinha também solicitado que se fosse possível buscar quais são os empreendimentos que o município pretende fazer, que trabalhe com questão de desapropriação, remoção, porque eu sei que tem um caso também que está sendo discutido ali na região da Ferreira Costa, na Ibiribeira,
Então, a gente gostaria de ter essas informações do que é que a prefeitura pretende enquanto construção de novos empreendimentos, de intervenções viárias, o que quer que seja que tenha rebatimento direto nessas zonas especiais e trabalhe com a questão de retirada de famílias e impacto nessas regiões. Então, a gente gostaria de ter, se fosse possível, uma lista de quais são esses empreendimentos que a prefeitura pretende fazer nesses anos de governo. Certo, Ronaldo. Vitor, levantou a mão também. Eu levantei rapidinho, Zé, acho que para reforçar isso que o Ronaldo coloca, do ponto de vista da gente tentar garantir mais transparência para esses projetos públicos. A gente sabe que alguns deles ainda estão em elaboração, enfim, talvez numa fase mais interna, mas acho que é meio ruim a gente aqui, enquanto conselho, ficar sabendo de algumas dessas intervenções que tocam diretamente as atribuições do conselho, né, de fiscalizar, de acompanhar obras públicas, obras viárias, e a gente ficar sabendo dessas questões, várias delas, enfim, pela mídia, pela televisão, pelas redes sociais, e acabar que se gera um conflito, né, urbano, acho que mais por falta de transparência, enfim, por não se apresentar esses projetos de forma mais adequada, enfim, não se fazer uma costura com outros, não só nos territórios que essas obras acontecem, mas fazer uma discussão mais ampla com a cidade, enfim, com o conselho, que é o espaço institucional que tem essa atribuição em lei, né? Então, acho que é importante, se possível, né, a gente já aprovar esse encaminhamento aqui nessa reunião de fazer uma lista que possa ser atualizada e sendo atualizada a cada trimestre, enfim, a cada semestre, não sei muito bem, com essas propostas de intervenção pública que possam envolver conflitos, né, de direito à moradia, enfim, propriedade da terra em áreas ex ou em outras áreas da cidade também. Certo. Importante aí, Vitor, realmente. Tá anotada aí a sugestão. Pronto, o Ronaldo ampliou um pouco mais o pedido, né, com relação à lista aí de ações da prefeitura que possam ter impacto, tem a relação aí com a questão da regularização fundiária, né, Ronaldo? Pronto, antes de passar a palavra para a Nora, aproveitar aí também para... Não só com regulação fundiária, que tem um impacto direto, que tragam remoções de comunidades, que tenham algum impacto direto, não só de remoção, mas na vida dessas comunidades, principalmente nas zonas especiais, que fosse possível a gente conhecer com um certo grau de antecedência para poder ter uma discussão mais tranquila e mais, digamos assim, mais aparelha com todos, né? Então, não só da gestão, como da sociedade civil organizada. Ótimo. Importante. Acho que é a mesma linha aí do que o Vitor falou, né? Está perfeitamente aí entendido aí a solicitação. Acho que, aproveitando aí a fala de Nora, também acho importante destacar que acho que as duas câmaras técnicas, né? Tanto a de planejamento quanto a de habitação e regularização fundiária, terminam tendo aí muitos pontos aí de articulação, né, nos temas. É importante que a gente participe nas duas e poder levar esses pontos e debater nas duas, né? Essa questão aí das comunidades pode ser também visto aí na Câmara Técnica de Habitação, onde a gente tem também essa representação lá, né? Norinha, pode trazer aí suas notícias sobre o tema. Vamos lá, veja só, como o Zé me pediu, né, para saber se a gente aqui da Secretaria de Habitação tinha algum conhecimento em relação específica a essa obra que estava acontecendo ali no Monteiro. Não a obra em si, né, que a obra é da UB, eu acho que todos sabem,
né? É uma obra que já vem desde a gestão passada, ali, que é a Ponte do Monteiro, dentro daquele projeto da terceira perimetral. E, quer dizer, na verdade, ele nem é da terceira, né? A ponte da terceira perimetral é um pouco antes, é perto do quartel, mas era uma obra que já vinha acontecendo. E, mais especificamente, com relação às famílias, que também é a URB quem está tratando, eu estou aqui falando em nome da Secretaria de Habitação, não da URB, né, que eu represento aqui a Secretaria de Habitação na Câmara, mas a gente, aqui dentro da Secretaria de Habitação, nós estamos desenvolvendo projetos dos habitacionais naqueles terrenos que foram desapropriados. Tem alguns imóveis que foram desapropriados ainda também na gestão passada, e o objetivo dessa desapropriação na época era exatamente serem utilizados para a construção de novas moradias para reassentar aquelas famílias que estavam sendo impactadas pela obra daquele viário ali que está acontecendo. Então, hoje aqui tem 3 imóveis ali desapropriados, e nós estamos, dentro da Secretaria de Habitação, fazendo os projetos habitacionais para a captação de recursos, né, para garantir que a gente construa ali dentro, não dentro das EIs, mas vizinho, na área contígua às EIs, e inclusive ampliando, né, podendo, com a possibilidade de se ampliar as EIs, nesse sentido, para que a gente possa garantir que essas famílias que estão saindo, tem algumas famílias, inclusive, sendo colocadas no auxílio moradia pela UB, mas que elas retornem o quanto antes para onde elas já moravam, numa moradia nova, nesse habitacional que está sendo desenvolvido aqui pela Secretaria. Então, assim, o que eu tenho de informação é que a URB é o órgão dentro da prefeitura responsável pela obra do viário, desapropriou, na época, os terrenos para garantir a urbanização ali das EIs, e a gente aqui na Secretaria de Habitação está desenvolvendo o projeto dentro desses terrenos já previstos para a construção de habitacional para aquelas famílias. Então, assim, é a informação que eu tenho. A gente pode, inclusive, tirar aqui como indicativo, como Zé Fernandes muito bem colocou, né, alguns membros que estão aqui hoje também fazem parte da Câmara Técnica de Habitação, e aí a gente pode tratar mais especificamente, detalhar e apresentar projeto na Câmara de Habitação, que eu acho que tem tudo a ver, né, com o tema. Bom, eu acho que é isso, Zé. Não sei se eu esclareci, se era isso que você tinha me pedido. Não sei se você chegou a falar com a URB para saber mais especificamente sobre a obra do viário. Sim, Nora, era exatamente isso. Você esclarece o ponto aí que o pessoal tinha levantado na última reunião. A gente conseguiu ter acesso ao projeto executivo do viário, mas acho que não era do interesse, né? Não sei se eu achei que o foco da questão era realmente o impacto nas comunidades do entorno. E aí a gente tem contato com os autores do projeto viário, né, que fizeram o desenho urbano aí da intervenção, e se for de entendimento a gente pode trazer também para apresentar na próxima reunião. O pessoal, com quem eu falei, Não sei se foi esclarecido, né? A gente, na verdade, a nossa grande preocupação aqui no desenvolvimento do projeto é garantir que todas as famílias que estão sendo impactadas tenham a opção de permanecer na área. Então, o nosso desenvolvimento do projeto é no sentido de que ele venha contemplar todas as famílias impactadas, certo? Então, a gente está vendo que não, tem 3 imóveis, tem um, inclusive, que ainda não está totalmente concluída a desapropriação, está em processo, mas a gente já está considerando ele nesses projetos, né, que estão sendo desenvolvidos aqui na Secretaria. E, inclusive, assim, a ideia não é só fazer o projeto habitacional, é garantir também, urbanizar aquele entorno todo ali, né, das EIs tanto da área já consolidada ali, onde tem até um bloco, né, de apartamento que foi construído pelo próprio Preseis na época e que vai continuar, e a ideia é a gente incorporar e fazer um estudo total das EIs, né?
das ex-Esperança Cabocó. Mas aí a gente vai tratar isso também diretamente, né, com o Preseis e com o fórum eu nem me lembro agora se Esperança Cabocó tem comum instalada. Eu agora me deu um branco, eu esqueci, mas eu vou verificar isso. Mas, de toda forma, a gente está fazendo primeiro esse estudo, né, para garantir o número de unidades suficiente para atender todas as famílias impactadas e depois aí a gente apresentar e discutir isso com a comunidade diretamente, né, de Esperança Cabocó, da própria ZEIS. Joia. Obrigado, Nora. Nada, Zé. Professora Daniela tinha colocado um comentário no chat, também relativo, né, ao que Ronaldo e Vitor falaram, da importância aí da integração e transparência aí dos projetos. Professora, quer comentar? Eu já passo a palavra para Vitor aí, que levantou a mão. Ronaldo também colocou também no chat a questão de outros casos de outras comunidades, né? Vitor, fala aí, Vitor. As dúvidas que ficaram dentro dessa questão da obra lá da ponte, existe um número já definido de quantas unidades habitacionais vão ser construídas nesse habitacional? E aí, se tiver tanto a área do terreno e o número de unidades, eu não sei se a proposta de Nora era chamar uma reunião da Câmara Técnica de Habitação para apresentar essas informações mais detalhadas, enfim. Mas se tivesse já, seria interessante a gente colocar aqui, né, o número de unidades habitacionais novas, né, que vão ser construídas nesse habitacional, e o número de remoções que estão previstas pelo projeto, né, porque o projeto, como projeto executivo já está elaborado, então imagino que esse número de remoções já esteja dimensionado. E também, né, eu não sei também se já existem esses dados, mas o custo, né, tanto a obra da ponte, eu acho que já tem um custo, mas eu acho que saber o custo desse habitacional e dessa obra de urbanização, né, que Nora citou, o processo aí de urbanização da comunidade inteira, enfim, seria interessante a gente ter alguns detalhes, né, desses números de unidades, de remoção, dos valores envolvidos, para, enfim, poder pensar até alternativas, se discutir. Eu sinto um pouco falta da gente trazer esses elementos para discutir no conselho, em vez deles chegarem meio que prontos já, porque acho que a gente perde a oportunidade assim, da riqueza de pontos de vista, enfim, de diversidade que o conselho tem, da gente discutir alternativas para essas propostas que são colocadas, né? Acho que a gente tem muita gente aqui com muita bagagem, né? Muita experiência que pode pensar, enfim, colocar outras possibilidades de solução. O próprio projeto dessa ponte já foi revisado, né, nessa gestão, ele era um projeto diferente, foi revisado agora e, obviamente, isso aconteceu dentro de algum gabinete da prefeitura, da URB, de alguma secretaria, mas acho que é interessante a gente trazer essas discussões para cá, para o Conselho, né? E aí, enfim, depois queria até citar um outro exemplo de um projeto de urbanização grande que está sendo discutido e que não, o caso lá do Aeroclube, né, que ainda não veio, teve uma audiência pública na Câmara, mas que ainda não veio aqui no Conselho para a gente fazer essa discussão. Mas é isso. Só respondendo, viu, Zé, Vitor, a premissa nossa é garantir um número de unidades que atenda ao número de famílias impactadas, mas a gente não tem ainda esse número. E também a nossa concepção, esse desenvolvimento de projeto, ele deverá ser tratado diretamente com as ZEIS, em obediência à nossa legislação, né? Que todo projeto de ZEIS, ele tem que ser tratado com a comunidade diretamente impactada. Agora, claro, ele poderá ser, foi eu, inclusive, sugeri, né? A gente pode, sim, levar ele para a Câmara Técnica, para debate dentro da Câmara de Habitação, né?
Mas, assim, a premissa é garantir o número de unidades que atenda ao número de famílias impactadas pela obra. Joia. Obrigado, Nora. Eu acho que a gente pode ir fazendo esse intercâmbio, né, entre as duas câmaras técnicas, planejamento e habitação, trazendo esses temas. Alguém quer, acho que com relação a esse ponto, hoje temos dar por satisfeito por hoje. Alguém quer fazer mais algum comentário? A gente pode. Alguém tem mais algum informe que queira dar? Só um ponto rápido, Zé, só para reforçar isso, que a gente, enquanto conselho, né, institucionalmente, enfim, pela lei, tem a obrigação de fazer esse monitoramento, enfim, acompanhar as obras da cidade, né? Para além de discutir, obviamente, com a ZES, que é diretamente impactada, a gente tem uma atribuição institucional de acompanhar a execução desses projetos, enfim, dessas obras. Então, eu só reforço essa questão, porque para além de ter a obrigação de discutir com a ZES, o poder público também tem a obrigação, e a nossa atribuição enquanto conselho, enquanto conselheiros, é de fiscalizar, enfim, fazer esse monitoramento dessas obras. Perfeito, Vitor. Importante aí a gente criar aí, cumprir, né, o papel aí do conselho. Muito importante aí, né? Cada vez mais trazer esses elementos para debate aqui dentro. Muito bem, pessoal. Alguém tem algum outro informe? O pessoal dos movimentos aí quer falar algo aí, como anda aí as campanhas aí de ajuda, né? O pessoal aí tem sofrido os efeitos da pandemia. O pessoal fez várias campanhas, né? Se continua, se quer dar alguma... Não? Zé, eu gostaria de reforçar, alguns membros não estavam no iniciozinho da reunião, quando eu coloquei que essa reunião está sendo transmitida excepcionalmente pelo canal da TV Urbana, porque nós tivemos uma questão de validação técnica com o YouTube do Conselho da Cidade, mas assim que a reunião for concluída, eu vou baixar de um canal e subir no outro, e o link será disponibilizado lá no grupo por Tassiana. Tá joia, pessoal? E aí vocês vão poder compartilhar com os colegas, enfim, para assistirem o encontro de hoje, a reunião de hoje. Joia, Simone. Obrigado. Queria destacar aí o trabalho aí de toda a equipe aí da Secretaria Executiva, do Conselho, para viabilizar essas reuniões, né, viabilizar aí a convocatória da audiência, trabalho para disponibilizar o material no Conselho. Simone, que se juntou aí, tem feito aí esse papel aí das redes, das mídias. Valeu aí, pessoal. Importante aí esse apoio todo. Surgiu uma proposta aí de uma reunião conjunta, né, das câmaras técnicas de habitação e planejamento. Não sei se tem reunião marcada da CT de habitação, Nora? Tem alguma reunião agendada? Não. Eu estava aguardando um pouco a tramitação do projeto de lei do PLIT, né, para a gente retomar aí o debate da Câmara Técnica. A gente tem alguns indicativos já de pauta que saíram na reunião passada, mas não está marcado ainda não. Eu sou favorável a essa reunião conjunta. A gente tem pelo a nossa... que eu entendi, seria para tratar mais dessa questão lá do viário, né, do Monteiro e da apresentação de projetos e da comunidade, né? Pelo que eu entendi, seria isso, né? Eu acho que é o pessoal interessante. ampliou para falar de modo geral, né, de todas as intervenções que tenham rebatimento sobre áreas ex, ações da prefeitura com impacto de projetos urbanos. Importante é isso, ficar anotado e a gente tentar trazer isso cada vez mais. Nossa próxima reunião é dia 11,
Acho que vai ser um pouco mais focado aí nos resultados da audiência, né? Mas a gente pode pensar aí nessa pauta né? para uma reunião específica, realmente. Uhum. A gente ia ficar de falar um pouco na nossa reunião da Câmara Técnica, acho que era sobre o sistema de informações. A gente tinha algum, eu nem lembro agora, eu vou olhar na pauta da reunião passada, mas a gente tinha tirado alguns indicativos já para a próxima reunião. E aí a gente pode tratar, a gente pode conversar, Zé, né, a coordenação tanto da técnica de planejamento como a de habitação, e a gente vê aqui a pauta e encaminhar para os conselheiros. Ótimo. Para ver aí essa vamos viabilizar possibilidade. isso aí, Nora. Uhum. Zé, Pois não, Simone? gostaria de pedir a todos presentes que convidem, né, as pessoas para se inscrever na audiência pública. Os conselheiros do Conselho da Cidade estão automaticamente inscritos. Nós enviamos a todos um e-mail só pedindo a confirmação de participação, porque a gente precisa reservar o espaço de sala para os conselheiros, tá? Então, a gente pede que, por favor, quem não confirmou ainda a participação, por favor, confirme, porque a gente tem uma capacidade na sala do Zoom e a gente precisa que as pessoas confirmem para não tomar o lugar de outro que tem interesse de participar da audiência pública. E também convidar as pessoas, né, disponibilizar o convite para que as pessoas se inscrevam para participar da audiência pública. Volto a dizer, as vagas são limitadas na sala do Zoom, por capacidade técnica mesmo, mas vai ser transmitida ao vivo pelo YouTube, as pessoas vão poder comentar, vão poder participar lá pelo YouTube, quem não conseguir estar presente na sala do Zoom. Então, fica aí o convite. Perfeito, Simone. Então, acho que por hoje é isso, né, pessoal? Vitor levantou a mãozinha aí. Liga aí, Vitor. Levantei rapidinho, já só para aproveitar que a gente ainda está aqui, e aí, enfim, falar dessa questão do aeroclube, que eu acho que é interessante que o Conselho também não chegue atrasado nessa discussão, né? A discussão já está rolando na Câmara de Vereadores, enfim, teve uma audiência pública, acho que tem uma semana ou duas, mesmo dia que estava tendo audiência sobre o projeto do Monteiro. E aí acho que seria importante, né, considerando, e aí acho que Mariana pode até me ajudar, porque como plano diretor novo, né, tem um regramento novo que eu ainda não estou 100% apropriado, mas é uma área de projeto especial, né, a área do aeroclube, enfim. Tem a questão de fazer o plano urbanístico específico, acho que tem um dispositivo lá que fala que se não forem alterados os coeficientes, o plano urbanístico pode ser feito por decreto. Eu nem sei muito bem como é que é essa parte mais relativa ao plano diretor. Estou começando a dar uma olhada nisso para acompanhar esse caso do aeroclube, mas eu queria sugerir que a gente, acho que seria nessa Câmara Técnica mesmo, a gente pudesse fazer uma discussão sobre isso. Eu sei que está, enfim, tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente tem esse conjunto de legislações para regulamentar, mas a questão do aeroclube está andando, né? Enfim, também teve recentemente o próprio prefeito publicou nas redes sociais dele uma reunião de meia-noite, falando que estava pensando em novos parques para a cidade, tinha uma planta lá do aeroclube, o secretário estava lá, então, enfim, saber mais do que está sendo pensado para esse terreno, as áreas lá, os lotes que vão ser comercializados, a área de parque, o modelo, se vai ser um PPP ou não, enfim, acho que a gente deveria trazer essa discussão aqui para o Conselho, porque ela, enfim, acho que é bem importante, é uma área bem importante para a cidade, como outras grandes áreas, né, esses grandes terrenos que a gente tem aqui pela região central, enfim, a Zona Sul e tal, acho que a gente não poderia perder essa oportunidade de também fazer essa discussão aqui no Conselho e estar, enfim, alimentando outras propostas, outras possibilidades, pensando como é que a gente poderia equacionar as questões que tem naquele território, né? Tanto das palafitas do bode, que foi um número
grande de palafitas ali, aquela proposta de urbanização daquela área, como do própria ocupação e, enfim, urbanização do terreno do Aeroclube em si. Acho que é assim, fundamental a gente poder fazer essa discussão aqui no Conselho. E aí não sei se a gente já poderia marcar, enfim, botar na pauta da próxima reunião. Acho que vocês poderiam dizer melhor se caberia, né, nessa reunião do dia 11, né? Se não ficaria talvez muito cheio por conta da devolutiva, né, que vai vir da audiência, se a gente consegue encaixar essas duas pautas, se marcaria uma reunião extraordinária, enfim. Certo, Vitor. Eu acho que você, de maneira geral, você apresentou aí um tema importante aí, que a professora até deu uma resumida no chat aí, né? A possibilidade de uma reunião conjunta das duas câmaras, vendo aí os impactos dessas diversas intervenções, né, seus impactos nas comunidades do entorno aí, nos próximos anos. Eu acho que pode ser um mote para essa reunião conjunta, tentar articular com Nora e Maria Eduarda uma data, e a gente faz um pacote aí, né, trazendo essa temática aí nessa reunião, acho que para depois do dia 11, pelo menos, né? Acho que a gente tem essa audiência no meio, é difícil a gente articular isso nesse momento, mas aí a gente já começa a fazer essa programação, né, para trazer nessa reunião. Acho que é um bom encaminhamento aí que a gente pode tirar. Você se contempla, mas aí acho que a gente pode, depois vendo com calma, né, tudo que foi conversado, né, o vídeo, o áudio, a gente fazer uma síntese e dar esse encaminhamento desse conjunto de coisas aí que foi solicitado. Ok? Então, é isso, pessoal. Queria agradecer a participação de todos. Acho que, mais uma vez, foi uma reunião muito importante aí da Câmara. A gente avança aí no sentido aí de fortalecer esse espaço, né? E nos encontramos, no mínimo, né, na audiência, né? Antes disso, a gente também tem várias possibilidades aí nas diversas câmaras e outras reuniões públicas. Bom, vou abrir aqui meu vídeo para dar um tchau geral para todos. E ficamos por aqui agradecendo e desejando aí um bom dia, o resto do dia, o resto da semana. Todos bem aí até nosso próximo encontro. E aí, obrigado aí a todo mundo que ajudou aí a viabilizar a realização aí desse CT e a presença de todos. Tchau, gente. Obrigada. Bom dia. Valeu, pessoal. Até logo, pessoal. Bom dia. Tchau, gente. Bom dia.